Essa cor é coragem, é presença, é personalidade. O vermelho é aquela cor que a gente sente mesmo antes de entender todos os significados que ele pode carregar. O vermelho pode estar associado à paixão, ao amor, mas ele pode também estar associado a um sinal de perigo. Mas você tem que concordar comigo que, independente do significado que ele carrega, ele é uma cor que pulsa e que é extremamente marcante. Talvez por isso, por carregar essa cor e esse brilho tão intenso, o morango do amor seja tão encantador e não saia da cabeça do povo. Ele pode estar, inclusive, associado a memórias que são afetivas da nossa infância, como, por exemplo, era a maçã do amor, que carrega o mesmo brilho, a mesma casquinha, a mesma crocância, sabe? Mas essa cor, esse brilho, pode também estar presente em outros detalhes, em outros lugares e trazer também personalidade, coragem, todas essas questões que estão associadas à cor vermelha para dentro da sua casa. Hoje eu quero te mostrar como o vermelho, quando usado com intenção, pode transformar o seu espaço em um ambiente cheio de identidade e emoção. Então vem comigo descobrir como é que você pode usar esse toque vibrante sem exageros, mas com muito significado. Então, se você gostou desse tema, já curte esse vídeo agora mesmo e fica comigo até o final, porque eu vou te ensinar como você pode utilizar a cor vermelha na sua decoração de uma forma elegante, emocionalmente conectada e ainda trazer aquele charme que todo mundo ama para dentro da sua casa. Oi, meu nome é Nayara Tiossi, criadora do Método Arquitetura dos Sentidos e especialista em projetar ambientes que proporcionam mais saúde e bem-estar. E esse é o nosso quadro Olhar Sensorial na Prática, um espaço aqui dentro do nosso canal onde eu trago soluções que são emocionalmente conectadas, pensadas através da neurociência, da psicologia aplicadas à arquitetura, de uma maneira fácil, descomplicada, para que você utilize esses conhecimentos para cuidar da sua casa, dos ambientes que você vive, para que eles também cuidem de você. E hoje a gente vai falar sobre como é que a cor vermelha vai influenciar aí na sua vida, através da decoração, e como é que você pode utilizar essa cor ao seu favor dentro da sua decoração. Então vamos lá, sem demora. Primeira coisa que eu quero explicar é por que o vermelho mexe tanto com a gente. E o que acontece? O vermelho é uma das cores que elas têm uma potência, né? Dentro do nosso cérebro a gente interpreta as cores em geral e a gente associa ela com os significados que a gente traz. O que a cor vermelha geralmente representa pra gente, né? Ela pode representar uma raiva, amor, paixão, ela pode também estar associada ao perigo. Na natureza, por exemplo, a gente encontra a cor vermelha em frutos maduros, em flores com uma cor vibrante, e alguns animais utilizam a cor vermelha até mesmo para afastar os seus predadores, porque isso identifica, né, mostra para esses predadores que eles podem ser perigosos, porque geralmente quando tem essa cor vermelha, ela pode ser um animal que é venenoso e pode representar um perigo para esses predadores, então ela tende a afastar, a repelir esses predadores, e é uma maneira deles se protegerem, né? Então, a cor vermelha ela pode estar associada a várias questões, inclusive até mesmo também na natureza pode estar relacionada à sexualidade, assim como para nós também, né, que traz muito do aspecto da paixão, do amor. A gente utiliza muito a cor vermelha para falar do romântico, né, associar essas questões. E aí, no geral, é isso que geralmente a cor vermelha traz pra gente, né, como um contexto assim social. Podem ter algumas diferenças, né, por questões culturais. Eu sempre gosto de deixar isso muito claro, que as cores elas têm ali um certo estímulo, uma certa conexão por conta dos símbolos que a gente constrói, mas isso pode variar um pouco de acordo com a cultura da pessoa e das experiências pessoais que ela viveu. Então isso pode ter uma certa intensidade diferente ou algum contexto diferente devido às experiências pessoais de cada pessoa. Mas, no geral, a cor vermelha ela é associada a essas emoções e ela tende a trazer ali um alerta para o nosso cérebro. Quando a gente fala da cor vermelha, a gente pensa ali em um estado mais de alerta, tá? Então, esses são os motivos, né, do porquê que o vermelho mexe tanto com a gente. Eles trazem aí esses aspectos para nós, a gente
interpreta dentro do nosso cérebro esses sinais que a gente recebe, e o vermelho ele é frequentemente associado a questões que nos deixam em alerta, como uma placa de pare no sinal do trânsito ou o próprio semáforo vermelho. São cores que atraem o nosso olhar, ou no marketing, por exemplo, é super usado para mostrar promoções, né? Então é uma cor que desperta o nosso olhar, ele atrai o nosso olhar para aquilo e nos deixa em alerta para aquilo que está acontecendo, para aquilo que está sendo associado a essa cor. Por conta disso, a gente não é muito recomendado você utilizar essa cor em excesso. É mais interessante que a gente utilize essa cor de uma forma mais pontual, para que isso não gere um cansaço, uma ansiedade, uma agitação. Além dessas questões emocionais que o vermelho também pode trazer, ele pode também alterar a nossa pressão arterial, né, aumentando a nossa pressão arterial e acelerando também os nossos batimentos cardíacos. Então, se a gente tem um ambiente que está trazendo essa intensidade toda do vermelho muito forte, isso pode gerar mais ansiedade na gente, mais agitação, o que não é o que a gente busca para quando a gente está falando de um ambiente em casa, né? Geralmente a gente fala sobre um ambiente onde a gente se sinta bem, onde a gente consiga relaxar, né, depois de um dia cansativo. Então, deixar tudo isso acelerado, né, deixar o nosso corpo acelerado, agitado, mesmo dentro da nossa casa, num lugar onde a gente quer se sentir seguro, quer se sentir confortável, não é a melhor das alternativas. Então, o ideal é a gente utilizar o vermelho com intencionalidade, né, em certos pontos, e não totalmente assim deixar o ambiente todo vermelho, por exemplo, para evitar desencadear essas situações. Então, vamos avaliar agora como que a gente pode aplicar a cor vermelha de fato dentro dos nossos ambientes, e a gente vai olhar, né, com os aspectos dos nossos 4 pilares do método Arquitetura dos Sentidos, que são a beleza, a funcionalidade, o sentido e a execução. Vou estar sempre falando sobre esses aspectos nas avaliações aqui, né, conforme eu for falando com você. Então, o que a gente precisa ter em mente? Em relação à beleza, a gente pode pensar que o ambiente ele precisa ser harmônico, certo? A gente parte desse princípio, e ele precisa atender às funções daquele espaço, daquilo que a gente vai precisar executar no ambiente, né? Para que aquele ambiente serve? E aí essa cor, ela precisa estar atrelada a essa função também. Então, vamos lá. Quando a gente fala da beleza, a gente pode pensar nos aspectos de como é que a cor vermelha ela vai compor o espaço. Você poderia ter um ambiente todo vermelho, né, com objetos, móveis, todos na cor vermelha, e isso te geraria um ambiente mais intenso, mais enérgico, e muitas vezes que te geraria mais ansiedade, mais agitação. No ambiente da nossa casa, não é o que a gente busca geralmente. A gente quer se sentir mais tranquilo, mais em segurança, que a gente tenha um certo bem-estar, né, dentro da nossa casa. Então, se essa não é a intenção do ambiente, a gente precisa utilizar, né, é mais interessante que a gente utilize o vermelho pontualmente e não como um todo, para criar um contexto geral utilizando essa cor. Então, é interessante que você utilize, por exemplo, em pontos estratégicos na decoração, como nos elementos decorativos em uma estante, uma almofada nessa cor, quadros, pode ser até um arranjo de flores, ou até mesmo algum móvel que você queira dar destaque com a cor vermelha. Então, pode ser uma alternativa também para você criar um ambiente que vai ser mais ameno, vamos dizer assim, não trazer tanto estímulo visual por conta da própria cor, que já é bem vibrante, tá? A gente pode, né, então, pensar também na tonalidade dos vermelhos que a gente vai trabalhar. E isso vinculado também à função daquele espaço. No ambiente, por exemplo, de descanso, a gente não é super recomendado, vamos dizer assim, utilizar uma cor muito vibrante, porque isso pode te despertar, te deixar mais agitado, né? É essa, geralmente, a associação que a gente faz com cores que são mais vibrantes, que vai ser mais enérgica, que vai te deixar mais entusiasmado. E no ambiente de descanso a gente quer relaxar. Então, geralmente a gente tende a utilizar cores que são mais frias, como um azul, um verde e tonalidades ali, variações dessas cores, por exemplo, né? E cores neutras, enfim.
Quer dizer que você não pode de jeito nenhum utilizar a cor vermelha? Claro que não. Pra mim, assim, não existe uma regra que te proíba. Não vai utilizar vermelho de jeito nenhum num quarto. Não é isso, tá? Mas a gente precisa tomar um certo cuidado quando a gente for utilizar essas cores em um ambiente de descanso. Por exemplo, com a tonalidade. Às vezes, se você faz questão de utilizar a cor vermelha dentro de um quarto, por exemplo, você quer trazer isso, é uma cor que você gosta muito e você quer trazer para esse ambiente, você pode utilizar essa cor numa variação mais fechada, como um vinho, um bordô, ou até mesmo para um terracota. Ou ainda, você variar ali na diminuição do brilho, da saturação da cor, trazendo o vermelho num tom mais pastel, por exemplo. Vai puxar um pouco mais pro rosado, talvez, mas ainda vai carregar esse vermelho ali na essência da cor, tá? Então, são algumas alternativas para você trabalhar com a cor vermelha e não gerar tanta agitação como a gente não busca geralmente nos nossos ambientes para dormir, né? Um quarto, uma sala para relaxar, por exemplo. Então, precisa estar relacionado com a função, conforme eu já tinha dito anteriormente. Então, a cor, né, na verdade, não só a cor, mas a gente tá falando mais sobre isso aqui nesse vídeo, mas a cor e todos os outros estímulos, eles têm que ir de encontro com o objetivo que você tem, com a função daquele espaço, para que ele te auxilie e não te atrapalhe, né, que ele vá a favor de você e não contra aquilo que você está buscando, tá? Isso vai muito de encontro com o nosso pilar, né, do sentido, e como a gente utiliza os estímulos sensoriais dentro dos ambientes para a gente projetar um espaço, para a gente planejar esse espaço e executar, né? Então, são vários estímulos que a gente precisa estar de olho, né, dentro do ambiente, o que a gente enxerga ali visualmente. A cor, como eu falei, ela é um estímulo visual, a gente vai enxergar ela e aquilo ali vai trazer um significado, uma percepção para nós, que vai estar associada com esses símbolos que a gente já conhece. Agora, a gente pode ter também estímulos que são olfativos, estímulos que são táteis, estímulos gustativos, vamos dizer assim, né? Que a gente, que através do paladar a gente tem esse estímulo. E aí a gente pode explorar várias maneiras de você trazer esse espaço, até mesmo utilizando a cor ou trazendo elementos que tenham essa cor, né, para explorar esses outros sentidos. Quando a gente fala de trabalhar os outros sentidos, a gente cria uma experiência mais completa, mais imersiva, e isso é muito bacana. É uma coisa que vai marcar mais a gente, que vai tocar a gente mesmo em outros níveis, né? A gente vai estar englobando mais os nossos sentidos, né? E aí a gente consegue criar essa experiência mais imersiva, mais bacana. Por exemplo, você pode querer criar uma atmosfera mais romântica. E aí, trabalhar a cor vermelha pode ser uma grande sacada, na verdade, para você criar essa atmosfera. Afinal, como eu disse, o vermelho é muito associado à paixão, ao amor, né? Símbolos, por exemplo, como o coração, flores vermelhas, rosas que a gente entrega, né? Para quando a gente tá querendo aí um ambiente mais romântico, né? Presentear alguém de uma forma romântica, enfim. Então, é uma maneira de você utilizar a cor para criar essa atmosfera. Então, você pode explorar, inclusive, as flores para trazer o aroma. Vai também estimular ali o visual através da cor da própria flor, enfim. Você pode trabalhar as texturas em um vaso, em uma almofada. E aí você pode explorar também a textura de outras formas, né, em outros elementos também. Mas dentro dessa atmosfera romântica, a gente pode então trazer, além das pétalas, trabalhar uma vela aromática, trabalhar com óleos essenciais que tenham um aroma que você gosta, que seu parceiro goste, né, que vai criar esse clima realmente mais romântico, né? Agora, voltando para as aplicações dentro da nossa casa, a gente poderia fazer várias outras substituições, mas que a gente precisa pensar de fato aonde a gente vai querer colocar os elementos que são vermelhos, né? Porque se a gente coloca a cor vermelha em elementos que são grandes, por exemplo, ou que eles vão ter ali um impacto maior visualmente, vai chegar em algum momento que você vai se cansar daquilo
e você vai querer substituir, né? E se for um elemento que você precisa investir mais, você tem que estar preparado para isso. Por exemplo, tem pessoas que gostam muito de colocar um sofá vermelho na sala. Tá tudo bem, não é um erro você utilizar o sofá vermelho, né? Mas sabendo que ele é um elemento maior, que requer um investimento também maior, você precisa estar bem certo dessa decisão se você quer utilizar um sofá vermelho ou se você prefere utilizar a cor vermelha em elementos que sejam mais fáceis de serem substituídos, como por exemplo, as capas de almofadas, um quadro, como eu estava falando, em elementos que de fato são menores, né, que tem às vezes um investimento. Pode ser, depende muito, né, tô falando aqui de um investimento menor, mas tem objetos decorativos de 50 a, sei lá, milhões de reais, né, então a gente pode pensar em vários aspectos, dentro daquilo que tiver dentro da sua realidade, que vai muito de encontro com o nosso pilar da execução, que fala sobre a viabilidade daquilo ali ser executado. Você não precisa fazer uma alteração tão grande na sua casa para você trazer esses elementos vermelhos. Mas se você quiser também, e você tiver poder aquisitivo, né, tiver ali um planejamento para você fazer uma grande transformação, tá tudo bem. Só tem que estar dentro da sua realidade para que você consiga tirar as ideias ali do papel, né, e transformar elas em realidade. Mas como a proposta aqui desse vídeo é pra gente falar sobre de uma forma elegante e tudo, e acessível, eu proponho aqui que você trabalhe com uma base mais neutra, né, e com elementos que você consiga trazer um ponto de cor ou outra na cor vermelha, para você trazer essa personalidade, trazer esse ponto de cor, de vivacidade, de intensidade que o vermelho traz, mas de uma forma mais acessível, tá? E isso vai muito de encontro também com a proporção, que eu acho que, assim, é uma regrinha muito boa para você que tem medo de utilizar a cor vermelha. Se você fizer isso, vai dar certo. E aí é uma proporção que a gente pode utilizar, que é a 60-30-10. Então, a gente trabalha o ambiente com 60% das cores daquele espaço em cores que são neutras, né? Um branco, preto, cinza, cores neutras, off-white. A gente traz cores de apoio, que seriam os nossos 30%, cores que combinam com a cor vermelha, e eu já vou mostrar aqui que cores que você poderia usar, né, dentro dessas cores de apoio. E só esses últimos 10% aí você trazer com os pontinhos em vermelho. Eu sei que na prática a gente não vai ficar calculando, nossa, eu já usei 60% das cores neutras, agora, eu usei só 25% das cores de apoio. Poxa, tá faltando agora mais 5%. Não vai ser assim, tá? Eu sei que na prática a gente não vai ficar calculando, mas é mais um parâmetro para você ter noção do quanto você vai utilizar, né? É como se fosse um norte, uma direção aí para te auxiliar quando você for escolher os elementos que vão fazer parte aí da sua decoração na cor vermelha. E pra gente trabalhar as cores de apoio, a gente tem uma ferramenta que chama Círculo Cromático, que vai ajudar a gente a entender quais cores que combinam bem com o vermelho e podem trazer aí um contraponto, uma combinação bacana pra gente trabalhar elas em conjunto dentro da decoração. Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, as cores que são complementares, né? Então, elas são cores opostas no círculo cromático. E aí, a gente vai ter aí o tom dos verdes, geralmente. E aí, se você pensar, meu Deus do céu, mas que carnaval que vai ficar o vermelho com o verde. Pode pensar isso. Mas é uma combinação que vai muito bem. Vou deixar aqui algumas imagens, alguns exemplos, para vocês verem como é que fica a harmônica combinação do vermelho com o verde. Inclusive, através das plantas. A gente tem que pensar que as cores, elas estão em tudo, né? Em todos os objetos, seja numa planta, seja na parede, seja no móvel. A gente não precisa estar literalmente ali só na parede. É a cor que eu vou pintar a parede, ponto. Não precisa ser só isso a aplicação das cores, né? A gente tem que levar em conta todos os outros elementos que a gente tem dentro do espaço. E aí a gente pode combinar ele de várias formas. O verde pode estar presente ali num detalhe das plantas, por exemplo, num vaso, num tapete, né, algum detalhe ou outro, uma almofada também, para fazer esse contraponto.
Lembrando, né, dos 60% que a gente trabalha com as cores neutras, por exemplo, para você ter uma harmonia aí que vai ser mais fácil de você atingir com esses 60%. Tem a possibilidade de você trabalhar com elementos maiores, né, trazendo mais destaque, né, como um móvel ou outro. Se você quer trazer aquela cor, né, aquela vivacidade para um móvel, por exemplo, ao invés de você colocar num sofá, que é uma coisa maior e tudo, você pode, por exemplo, optar por uma poltrona ou trazer um elemento que seja de destaque, às vezes um móvel que você herdou, né, da família, por exemplo, e quer trazer esse móvel para sua decoração, e você pode pintar ele de vermelho, né, trazer uma restauração para ele e dar todo esse destaque. É talvez uma alternativa, né? Você pode pensar no que faz sentido aí para você. Essa história de você trazer algum elemento também que foi parte, né, de uma herança, por exemplo, que você herdou de alguém, é algo que traz bastante valor sentimental, né? Algo que conecta a gente com a nossa casa. E esse também é um dos aspectos que a gente trabalha dentro do Pilar Sentido na nossa metodologia, né? Além de explorar os nossos sentidos de uma forma geral, para gerar aquela experiência sensorial mais completa, como eu estava falando, a gente trazer conexão emocional, conexão afetiva, trazer uma história, né? Algo que se identifique, que conte quem nós somos e que conecte a gente à nossa casa, né? Para que a gente se sinta de verdade dentro de casa, na nossa casa. E essa é uma coisa bastante interessante que você pode trazer para a sua decoração. Esses elementos, né, móveis grandes ou até mesmo objetos pequenos que têm algum valor afetivo, vai fazer diferença na sua decoração. Além, né, do verde, né, que trabalha aí nas cores complementares dentro do nosso círculo cromático, a gente pode trabalhar com cores que são a tríade, por exemplo, e aí o azul já entra nessa combinação, junto com o verde, por exemplo, e o vermelho. A gente pode trabalhar elas com as cores análogas, né? Quando a gente fala de cores análogas, são as cores que estão mais próximas no círculo cromático. Então, é como se a gente estivesse trabalhando cores próximas, um laranja, um rosa, em conjunto com o vermelho. Então, estaríamos trabalhando ali dentro das cores quentes, mas fazendo ainda uma mescla de cores. A gente poderia também fazer uma combinação monocromática, ou seja, trabalhar aí as diferentes tonalidades do próprio vermelho, mas se a gente quer dar uma equilibrada, né, nos tons, o ideal é a gente fazer esse contraponto utilizando combinações que sejam um pouco das cores quentes, um pouco das cores frias, para trazer esse balanço, esse movimento, trazer essa dinâmica, por exemplo, né, vamos dizer assim. E essa, então, é uma das maneiras de você fazer as combinações de cores. Existem outras combinações, né, que aí vão trazer um pouco mais de dificuldade, porque aí a gente trabalha mais cores, como as combinações em quadrado, né, dentro do círculo cromático, e também as retangulares, né. No quadrado a gente escolhe uma cor, pula duas, escolhe outra, pula duas, escolhe outra, né. E aí a gente trabalha com esse formato aqui. A triangular, ela vai fazer esse balanço, se eu não me engano, a gente vai pular 3 cores, e aí a gente escolhe a próxima, né? Então, é mais ou menos isso, e aí forma esse triângulo. E são algumas das maneiras da gente trabalhar as combinações de cores com o vermelho. Então, acho que agora eu consegui trazer aqui um pouco da maneira como você pode trabalhar a cor vermelha na sua decoração, de uma maneira que vai ficar elegante, que vai ficar harmônica, né, que não vai pesar ali nos nossos olhos, vai trazer os pontos de atenção, os pontos de destaque para dentro da nossa decoração, utilizando a própria cor vermelha. E agora, então, você pode explorar soluções aí na sua casa com a cor vermelha na sua decoração. Eu espero que esse vídeo tenha abrido um pouco mais a sua mente de como você pode utilizar essa cor. Se isso aconteceu, quero que você comente aqui pra mim. Abriu minha mente, que eu vou adorar saber que eu te ajudei nesse aspecto, né? Saber como que você pode utilizar a cor vermelha na sua decoração. E se você quer aprender a utilizar outras cores, outros materiais, outros estímulos que você pode trazer para dentro do seu espaço, com intencionalidade, para que o seu ambiente seja um lugar que traz mais saúde, mais bem-estar, eu quero convidar você para conhecer o nosso curso Decoração dos Sentidos Lar. É um curso onde a gente fala exatamente sobre harmonizar a nossa casa através da decoração
para trazer mais saúde e bem-estar para as pessoas. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso você tenha interesse, é só você clicar lá e entender mais sobre como o curso funciona, entender se faz sentido para você fazer parte da nossa turma. As inscrições sempre ficam abertas, e aí é só você ir lá conhecer a nossa oportunidade que a gente tem no ar. E se você gostou desse vídeo e ainda não curtiu, deixa o seu like aqui, isso me ajuda a entender que você tá gostando dos conteúdos. Se você tiver alguma sugestão, pode também deixar aqui nos nossos comentários. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve agora mesmo, porque assim você fica por dentro de tudo que a gente vai publicar, de tudo que a gente traz aqui pro ar. Tô semanalmente trazendo conteúdos novos e eu quero muito a sua ajuda para saber o que é que mais interessa a você para trazer aqui para o nosso canal. Então, deixa aí também a sua sugestão, que eu vou ficar muito feliz de saber e trazer esses novos conteúdos para você. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!